pelo Governo, numa altura em que precisamente amanhã vai entrar deve ser paga a fatura de 78 milhões de dólares da MAME, no pacote das dívidas. Ainda vem aí mais de 73 milhões de dólares da Proíndico. Fernando, vou começar por ti. O que é que achou da presença do ministro Maleano no Parlamento? Bem, eu estive fora toda a semana, mas tive a oportunidade de escutar as gravações e de ler tudo que foi produzido, ou grande parte daquilo que foi produzido em relação a essa intervenção. E é assim, eu acho que o Ministro das Finanças corre o risco de rapidamente esgotar todo o capital de simpatia de que tem gozado desde que chegou ao Governo. O Ministro Maleano tem que se aperceber que este assunto não se trata com duas larachas. Mesmo que os moçambicanos não sejam todos versados em assuntos de economia ou não tenham ido à Faculdade de Economia, há determinadas coisas que têm que ser ditas de outra forma. Tentar explicar que a atual crise não tem a ver com as dívidas é uma falácia. Desde já, e num conceito e num elemento extremamente simples, basta dizer que se nós temos que pagar as dívidas, e algumas dessas dívidas já começaram a ser pagas, nomeadamente o ano passado, quando se teve que pagar juros e capital em relação ao empréstimo da Ematum, isto exerceu uma grande pressão sobre as nossas reservas. Ao exercer pressão sobre as nossas reservas, exerceu pressão sobre a taxa de câmbio e, portanto, não ficámos espantados. E sabe, quando aqui o Metical começou a estremecer, foi exatamente na sequência da primeira grande tranche que foi paga em relação à Ematum. Outras de expectativas, de confiança, são palavras-chave para se trabalhar em economia. Ora, se não há uma percepção positiva em relação ao mercado moçambicano, se as notícias são extremamente deprimentes, onde é que temos investidores com couraça de aço que continuem a apostar no mercado moçambicano? Portanto, aí aquela ideia do ministro de que esta dívida não vai ter impacto digamos, no bolso do cidadão. Não, isso é muito incorreto. Dito por um antigo governador do Banco de Moçambique, por um ministro das Finanças, um homem formado pelas finanças, faz sentido, quer dizer, ainda que a gente diga que é um político... Não faz sentido, e neste momento eu estou a tentar perceber o que vai na cabeça do ministro para fazer estas afirmações. É assim, ele tem que pôr os moçambicanos perante o melhor cenário e, portanto, tem que tentar transmitir uma imagem de tranquilidade. Agora, não se transmite uma imagem de tranquilidade, não se tranquilizam os moçambicanos obliterando os dados que estão em cima da mesa. E os moçambicanos, pela experiência própria que têm vivido nos últimos meses, sabem que a situação é dramática, mas é muito interessante, e presumo que vamos abordar também esta questão, a expectativa que foi criada em relação à visita do presidente Nyusi à China, exatamente para nos tirar deste sufoco em que as pessoas, por um lado, já estão, mas que, em última análise, psicologicamente, ainda esta situação é mais agravada, porque as pessoas sentem ou têm a percepção de que a situação ainda vai ser mais complicada nos próximos meses. José Jean, também queria ouvir a tua percepção desta ida do ministro, pegando desde logo esta ideia central de que não vai ter impacto no bolso de um cidadão. E não é preciso ser um economista para fazer contas muito rápidas, perceber que as agências de notação financeira, todas elas baixaram, digamos, como chama? Ainda mudos esta semana, o que significa que a nossa capacidade de se financiar nos mercados, ela é baixa. Somos um mercado de risco, claramente, nesta altura. E cada vez que tivermos que ir ao mercado para ir buscar financiamento,
e com a reestruturação da dívida de Ematum, que significa incumprimento. Portanto, somos incumpridores. O incumpridor, cada vez que eu tenho que emprestar dinheiro ao incumpridor, tenho que lhe colocar um conjunto de garantias. Portanto, encarece o seu financiamento, encarece todo o dinheiro, as taxas de juros sobem, os preços dos produtos sobem. É o elementar que se dá num curso de economia. Bom, eu vou tentar explorar outras ideias para que eu não repita aquilo que o Fernando disse, com o qual concordo. Dizer que uma das coisas da qual me orgulho neste país é o fato de, nos tempos de o poder. Portanto, a educação é como um elemento importante. E creio que, com todas as crises que nós temos em relação à educação, neste momento, acho que nós temos que ter orgulho em termos dos avanços que nós demos neste país em termos de educação. E eu me orgulho particularmente de ser produto disto. Agora, quando nos vem um ministro, que é um ministro que, inclusive, pelo qual temos uma grande simpatia, e teve, creio que esta semana teve dois momentos, um bom e outro mau. O bom foi quando o ministro veio a público desculpar-se, o que erroneamente deixava antever que, ou melhor, pressupôs que haveria alguma prestação de contas um pouco mais estruturada, sóbria, quando ele fosse à Assembleia. Mas foi um ledo engano, está claro. E fico com a impressão de que deve haver, neste momento, dois discursos em relação a este assunto por parte dos parceiros. E o discurso que está a ser feito conosco, como cidadãos. Ou seja, que é um discurso extremamente humilhante, sob o ponto de vista do respeito que um governo deve aos seus cidadãos, e também é um pouco de desrespeito à própria história do partido que fundamenta este governo, que sempre privilegiou a educação do seu povo como sendo um elemento extremamente importante. Então, quando vem o ministro e nos explica as coisas nos termos em que o fez, sinceramente falado, eu ainda tenho, devo dizer, uma certa simpatia pelo ministro, mas creio que ele não esteve no seu melhor momento, não esteve num bom momento. Acho que não deve ser prática do nosso governo colocar os seus quadros numa situação em que eles tenham que abdicar das suas capacidades técnicas e, pior, fazendo de uma forma para desvirtuar ou desinformar o povo. Sobretudo a questão da consciência. Acho que foi um momento péssimo, porque, e o ponto mais alto é aquilo que o Lima disse, um economista me dizer que a dívida não tem impacto no bolso do cidadão. Mas como não tem impacto no bolso do cidadão? Porque é que um governo ia centrar, se não tem impacto na vida do cidadão, como é que um governo ia centrar toda a atenção despachando um primeiro-ministro imediatamente para Campo? O pior, Jeremias, é que este discurso que o ministro Maleano trouxe hoje não é um discurso isolado, é um discurso que a nível de base tenta-se transmitir, mas eu acho que é uma estratégia comunicacional extremamente errada. Por quê? Porque as pessoas já têm um nível de consciência, as pessoas já têm um nível de educação razoável que entendem. Esta semana mesmo, eu tive a grata experiência de estar num círculo em que estavam líderes tradicionais de um distrito, que eu não vou dizer qual, que na língua local sabiam explicar a teoria da velocidade de circulação da moeda, de uma forma excepcional, que eles diziam não. Se você tem dinheiro e guarda para si e não faz circular, simplesmente não vai acontecer nada na economia, por muito que ele seja. Não vai acontecer nada, o dinheiro tem que circular. Portanto, eu acho que o governo não pode chegar a este nível degradante de subestimar a capacidade de interpretação que os cidadãos têm, por mais simples, mesmo que seja no universo cognitivo deles, mesmo que seja na língua tradicional
desculpe, na língua local, conseguem entender mais ou menos a dinâmica da dívida. Então, acho que, nesses termos, o ministro não esteve nada bem e acho que não vale a pena que se insista nesses termos e, pior, não vale a pena que se insista num discurso segmentado ou duplo, em que há um discurso estruturado sob o ponto de vista econômico, que certamente vai ser feito com as instituições internacionais. Já está a ser no feito. Clássico defeito de que o governo presta mais contas aos atores externos do que os atores internos, a nós, e depois diz que existe mão externa, porque o discurso que o ministro esta semana levou, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista de razoabilidade, não se sustenta. Como é que é possível que depois de 2 meses do início de operações da Ematum, ela não tenha fundo de maneio, não tenha os barcos todos operacionais e ainda se espera que alguém neste mundo, pelo menos pensando numa perspectiva estritamente econômica, que neste momento é o que de fato se espera, aceite abraçar um projeto como este da Ematum para que o torne viável. Portanto, foi uma sucessão de inconsistências e, sobretudo, uma subestimação da capacidade analítica deste povo, que este partido que está no governo contribuiu para a sua educação e devia ter orgulho disso e deveria fazer com que os seus membros, e principalmente aqueles que estão no governo, tivessem orgulho disso e se preparassem melhor quando vão prestar contas na Assembleia. Mas antes que eu feche outro ponto, também a qualidade das respostas que o ministro deu tem a ver com a qualidade das perguntas que lhe foram feitas, tanto aquelas que foram enviadas previamente, como aquelas que foram feitas como insistência. Acha que a Frelimo quis fazer as perguntas à medida para não embaraçar o seu governo? Pode ter sido, mas só que aí voltamos a um ponto que é crítico, é que nós não vamos ter prestação de contas nenhuma em relação a este assunto. E o pior, preocupa-me a mim que quando o ministro é perguntado sobre como é que se vai resolver esta questão, diz que vai se inscrever no orçamento retificativo. Portanto, estamos aqui a criar uma prática que foi com a Ematum, agora vem com a MAM, vem com a Proíndio. É uma jurisprudência que está aqui a surgir, de que em face de uma violação da lei orçamental e da Constituição, basta apenas recorrer ao orçamento retificativo para que tudo fique resolvido. É isto que nós estamos a falar. Portanto, preocupa-me também que a Assembleia, pelo menos em sede da Comissão, tenha recebido este assunto e não tenha regido dentro do seu âmbito. Portanto, porque não pode ser a solução, violação da Constituição e da lei orçamental. Tem que ser muito além disso.